Aleluia. Aleluia. Eis que o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram o Pai em espírito, em verdade. Aleluia. Certamente Ele nos encontrou nessa noite. Aleluia. 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 Aplauda mais uma vez a Ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vai tomando o teu lugar devagarzinho. Uau. Como é bom adorar o Senhor, irmãos. Aleluia. Aleluia. Vem os profetas. Ai. Senhor. Antes o conhecíamos por ouvir falar, agora nós andamos com Ele. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, estenda a tua mão sobre eles aqui, queridos. Estenda a tua mão, abençoa. Abençoa essa geração. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, eis aqui uma geração abençoada, Senhor. Pai, nós declaramos que eles serão melhores que nós, Senhor. Pai, daqui sairão evangelistas, ministros do Senhor, libertadores de vidas, Pai. Pai, nós declaramos, Senhor, aleluia, que eles não se perderão, Senhor. Serão encontrados dia após dia diante do Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós abençoamos, Pai. Amém. Amém. Devagarzinho, acompanhando as pros. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Amém. Nós estamos muito felizes, irmãos, pelo aquilo que nós entendemos que é resposta de oração, a resposta do Senhor. Nós entendemos que quando nós se movimentamos em oração, o Senhor responde, sempre vai responder, irmãos. Nós viemos uma semana de entrega, de busca, de choro, de consagração, aleluia, e o Senhor responde do seu jeito, aleluia, avivando os nossos corações, alguns de nós, e certamente, nessa noite o Senhor quer falar conosco, aleluia, as trombetas do Senhor estão tocando, as trombetas do Senhor estão tocando, irmãos, amém, se você crê nisso, atente para que o Senhor tem para comunicar nessa noite, aleluia. Amém. Abra a palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 38, aleluia. Senhor, nós abençoamos, Deus, os dizimistas, os ofertantes, Senhor. Sobre os fiéis da terra, o Senhor tem uma promessa, Pai. Aleluia. Guarda as suas finanças, Pai. Que a semente volte, Deus. Como diz a tua palavra, Senhor. Muitas vezes mais. Aleluia. Aleluia. Isaías capítulo 38, versículo 9. Diz assim. O escrito de Ezequias, rei de Judá, depois de estar doente e ter convalescido na sua enfermidade, eu disse, na tranquilidade dos meus dias, hei de entrar nas portas de Seol. Estou privado do resto dos meus anos. Mas eu disse, já não verei mais o Senhor na terra dos viventes. Jamais verei o homem com os moradores do mundo. E a minha habitação já foi arrancada e arrebatada de mim. Qual tenda de pastor? Enrolei como um tecelão a minha vida. Ele me corta em tear e dia para a noite e tu derás cabo de mim. Clamei por socorro até de madrugada e como um leão assim, ele quebrou todos os meus ossos. Do dia para a noite, tu darás cabo de mim. Como a tua andorinha e o grou assim, chileava e gemia como a pomba dos meus olhos se cansavam de olhar para cima. Ó Senhor, ando oprimido. Fica como meu fiador. Que direi? Como me prometeu assim, Ele mesmo cumpriu. Assim passarei mansamente todos os meus anos por causa da amargura da minha alma. Ó Senhor, por essas coisas vivem os homens, inteiramente nelas está a vida do meu espírito. Portanto, restabelece-me, faz-me viver. O Senhor está prestes a salvar-me, pelo que tangendo os meus instrumentos,
Nós o louvaremos todos os dias da minha vida na casa do Senhor. E no 21, ora, Isaías dissera: tome uma pasta de figos e ponha como cataplasma sobre a úlcera, e Ezequias sarará. Também dissera Ezequias: qual será o sinal que hei de subir à casa do Senhor? Aleluia. Até aqui, irmãos. Estenda a tua mão sobre este lugar. Senhor, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, Senhor. Eis aqui os teus servos, Senhor, com mãos estendidas, Senhor, o coração aberto para ouvir o que o Senhor tem para comunicar, Senhor. Que nessa noite, Senhor, os teus filhos extraem uma palavra, Senhor, deste lugar, Senhor. Passeia entre as fileiras aqui nessa noite, Senhor. Atentamente, atenta para os corações, Senhor. Em teu nome nós oramos, Pai. Aleluia. Hoje, queridos, nós vamos falar um pouquinho do que representa a propaganda enganosa do coração. Há um tempo atrás eu já preguei sobre Ezequias e eu estava orando ao Senhor. E o Espírito Santo começou a trazer um outro entendimento. E nós entendemos que numa mesma palavra nós podemos tirar muitas pérolas, muitas pérolas. Se nós estivermos com o coração atento e o nosso coração estiver voltado para ouvir o que Ele tem para comunicar de um mesmo versículo, nós poderemos tirar muitas lições. Muitas. Quantas vezes nós fomos agraciados pelo Senhor e após um tempo nós mesmos fomos enganados pelo nosso coração. A Bíblia diz que enganoso é o coração, e ele é mais duro ainda. Maldito o homem que confia no homem. Às vezes nós temos oportunidade de receber muito do Senhor. E esse homem chamado Ezequias, ele teve uma das experiências mais sobrenaturais relatadas na Bíblia. Um rei que se colocou enfermo diante de uma situação de morte. Então estava sob o pátio daquele palácio um profeta chamado Isaías. Então a palavra nos conta que aquele rei, na sua enfermidade, ele começa então a chorar diante do Senhor, com uma motivação certa. E ele se arrepende de verdade. E a palavra nos diz que o profeta então estava lá no seu mover, e o Senhor ouviu o choro de Ezequias, que estava de rosto virado para a parede. E o Senhor então revoga uma das sentenças mais certas da palavra, que é a morte. E a palavra diz então que naquele momento Deus se compadece e para o relógio, para o tempo. E ali Ele concede 15 anos a um homem que chorava na presença do Senhor. E Deus fala com o profeta, e antes mesmo do profeta sair do seu palácio, o profeta dá o recado: tu viverás. Mas te liga, meu camarada, guarda, te guarda, protege o que eu te dei. Ezequias recebeu o perdão do Senhor, que revogou uma sentença. Qual foi a reação do rei diante de tamanha benevolência? Nós sabemos que nesse momento, nesse texto que nós lemos, Ezequias então ele começa a entoar um cântico. Isso que nós lemos era um cântico de Ezequias cantando para o Senhor. Às vezes nós procuramos os sinais e os milagres de Deus, que venha alguém e nos toque com as suas mãos e faça alguma coisa miraculosa nas suas mãos, e às vezes nós só precisamos ouvir o que alguém está comunicando. E a palavra nos relata então que Isaías, que estava por perto, dá um recado: olha, pega uma pasta de figo
Eu acho que ele nem estava falando para Ezequias, ele estava falando ali, talvez, num bate-papo entre os irmãos. E ele falando de algo miraculoso, olha, uma pasta de figo é tremenda para curar uma úlcera como essa. E o rei escuta. Então, Ezequias, ele ouve aquilo e entende como do Senhor, e aplica aquele negócio sobre ele. E ali então ele recebe algo tremendo. Sabe, hoje é noite de ceia, irmãos. E a palavra nos diz que entre nós, a ceia do Senhor fala dos fracos e doentes que estão entre nós por não discernir o corpo. Ezequias fazia parte do corpo do Senhor naquele tempo. Porque nós entendemos que no reino de Deus, onde Ele é rei, nós se igualamos, nós se nivelamos, não há rico, não há pobre, não há alguém que tenha mais tesouro, menos tesouro. Isaías tinha sobre ele a palavra do Senhor, e Ezequias tinha lá os seus tesouros, guardados numa recâmara, diz a palavra. Do que serve os recursos para quem está enfermo, se não prolongar a sua vida, de certa forma às vezes miserável. O Senhor tem o desejo que quando recebemos o benefício, nós venhamos permanecer nele. Muitos de nós já passamos por experiências parecidas com Ezequias. Recebemos cura do Senhor, recebemos presentes dele, recebemos coisas poderosas nele, experiências tremendas nele, e nós perdemos por algum motivo, por não se atentar num ato de gratidão. Se Ezequias tivesse entendido naquele momento que ele estava recebendo algo que nenhum homem na terra ainda tinha vivido, de o tempo parar, confundir a ciência, confundir um monte de coisa. Então aquela canção que ele fez por algum momento, como nós fizemos agora há pouco aqui, não iria embora, não se perderia. Nós vemos níveis diferentes de fé, nós vemos situações diferentes de nós se movermos diante da palavra do Senhor e daquilo que Ele tem nos dado. Entre nós não é diferente. O desejo do Senhor, que um lugar na mesa não deveria ser um lugar para um admirador. Nós temos uma mesa de ceia aqui posta, e alguns de vocês olhem e vejam o trabalho que a irmã fez aqui e dizem: uau, que lindo. Mas o Senhor não está querendo a nossa admiração pelaquilo que está sendo pregado, pela palavra, pelo louvor, pelas coisas que estão sendo manifestas. O Senhor não procura admiradores. O Senhor procura filhos rendidos, dispostos a entender o que Ele está comunicando nesses dias. Homens e mulheres dispostos a se tornar discípulos. Nós vemos aqui que dentro dessa mesa que o Senhor convidou a todos, existia um homem chamado Judas que estava sobre a mesa, estava sobre ela, desfrutando daquela ceia, daquele jantar. Porque nós cremos que antes da ceia havia um jantar. E Judas estava no jantar, mas na ceia ele abandonou a mesa. Uma escolha ruim, irmãos. Quantos dos nossos irmãos, nesses dias, têm abandonado a mesa do Senhor? Quantos, queridos? Quantos têm abandonado a mesa do Pai? Têm levado a vida cristã de maneira relaxada? Porque não entendo que quando o Senhor fala na ceia que existem fracos entre nós, Ele não estava falando que nós somos fracos. Nós somos às vezes relaxados com a palavra. Parece ser duro isso, mas a fraqueza que o Senhor estava falando não era isso. Estava falando da falta de discernimento daquilo que o Senhor está liberando nesses dias. A atitude de Ezequias, num primeiro momento, foi correta. Ele foi orar,
ouviu o que o profeta estava falando. Às vezes nós temos uma motivação certa, no tempo certo, mas às vezes nós temos um tempo certo e com uma motivação errada. A cura estava tão perto dele, estava no mesmo ambiente que ele precisava estar. Talvez a figueira estivesse dentro do palácio, nem precisava ir para fora do palácio. Manda vir dos Estados Unidos alguma coisa? Não, irmãos, estava provavelmente dentro, uma simples pasta. Porque Deus cria as coisas de maneira tão perfeita que tudo que nós precisamos está, na maioria das vezes, ao nosso redor, não está a longa distância. Hoje, nessa noite, você está recebendo alimento, aleluia. Nós não precisamos de um grande pregador, de um homem eloquente que tem uma palavra, uau, espiritual. Nós precisamos estar com os ouvidos atentos, abertos, dispostos a ouvir e obedecer aquilo que o Senhor está comunicando. Muito simples. Um ambiente proporcionado. Mas isso foi esfriando na vida deste homem. Ele foi apostasiando. Certamente começou a gerar dúvidas em seu coração. E aí entrou um demônio que até nos dias de hoje estava preparando o bote. Ele conhecia a motivação de um rei que se encantava pelos seus tesouros, aquele que ele tinha guardado, suas posses, seus bens. Alguns de nós não conseguem discernir esse sentimento. Esse homem, ele foi uma presa de um caçador. Um caçador que está ao redor da terra, espreitando, tentando encontrar alguém que tenha este pecado específico chamado orgulho. Orgulho. O orgulho, irmãos, nós temos falado nesses dias que é o pai de todos os pecados. Satanás, ele foi criado por causa do orgulho. O orgulho foi o que gerou que Satanás fosse gerado e lançado sobre a terra. E a grande maioria dos irmãos e de nós, me incluo nisso, irmãos, que se movimenta numa situação de soberba, de orgulho, não sabe que tem. Isso é que nem mau hálito, irmão. Alguém quer uma balinha aí? Nós precisamos de alguém que nos diga, alguém que nos chega de perto e fale, ei, fala para mim, mostra de verdade o que está saindo do meu interior. Até quando, até que ponto um cristão, ele consegue discernir no Espírito e ouvir a voz do céu e calar a voz da carne? Satanás, ele prepara um bote e procura alguém desalinhado, irmão. Esta foi a porta principal na vida de Ezequias. Sabe, nós vemos, em um outro momento, eu ministrei aqui nesse lugar sobre Ezequias, e eu falei, cara, uau, que coisa espiritual, e que Deus foi benevolente, e Ezequias ganhou 15 anos, aleluia. Mas quando tu começa a buscar na palavra, tu começa a ver que homens que num certo momento estavam em Deus, e em outros momentos se perderam. Da mesma maneira. Queria que você abrisse um pouquinho mais em Isaías capítulo 39. Vamos ler mais um pouquinho, para nós contextualizar e começar a palavra. Aleluia. Naquele tempo, enviou Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas, um presente a Ezequias, porque eu tinha ouvido dizer que tinha estado doente e que tinha convalescido. Ezequias se alegrou com eles, ele lhe mostrou a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, especiarias, e os melhores ungüentos de toda a casa, e as armas,
e tudo quanto na sua casa, e nem todo do seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías veio até Ezequias e lhe perguntou: que foi aqueles homens? Disseram: de onde vieram ter contigo? E respondeu Ezequias: de uma terra remota vieram ter comigo de Babilônia. Até aqui por enquanto, irmãos. Aqui nós vemos um contexto de Babilônia entrando no reino. O que isso fala ao teu coração, irmão? Como funciona Babilônia entrando dentro de um reino? Sabe, se nós olharmos para a palavra, nós vamos perceber que Satanás foi o primeiro comerciante desonesto que surgiu na face da terra. Ele mentiu a Adão e a Eva, para que fossem iguais diante de Deus. Então ele promete vantagens inexistentes e impossíveis. No Éden, então, ele ofereceu algo proibido, algo que ele não deveria fazer. E Satanás, como ele é o pai da mentira, ele enganou o coração do primeiro homem e da primeira mulher. E isso vem perdurando até nossos dias. Ezequiel capítulo 28, versículo 16 diz assim: pela abundância do teu comércio, do teu coração encheu de violência, pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, ó querubim, de guarda, te expulsei do meio das pedras afogoadas. Ele usou a própria palavra de Deus para induzir o homem ao pecado. Já vai entender essa conexão. Então ele apresentou-se amigavelmente como um inocente, preparando então como uma palavra amiga. Uau! Imagine uma palavra amiga chega a uma pessoa doente, carente, que está no hospital nos dias de hoje. Sabemos que tu estava doente, mas tu já está bem. Eu vim aqui trazer algo tremendo para a sua vida. Eu vou te dar um passe, uma água ungida, algo assim. Porque eu sei que tu foi já sarado, mas eu vou fazer um reforço aqui para a sua vida. Assim, a palavra amiga veio sob os ouvidos de um homem que tinha tido uma experiência com Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, diz assim, ó: não vos enganeis com as más companhias, porque corrompem os bons costumes. As más companhias, queridos, estão ao nosso derredor. Homens que se apresentam como pessoas amigas, vindo de Babilônia. Babilônia representa tudo que há de corrupção na terra, irmãos. Mentiu, disse que o pecado não faria nada, e que eles seriam iguais a Deus, teriam sobre eles o poder de dominar o bem e o mal. Assim acontece quando o traficante oferece pela primeira vez uma pedra de crack. Você pode parar a hora que você quiser. Não, isso não vai te viciar. E a primeira eu te dou de graça. Sabemos que é assim. A oferta do pecado, ele vem de graça. Mas a oferta da renúncia sempre há um preço a ser pago. O diabo é o pai da mentira e mentiu. E disse que o pecado não teria consequências negativas. Não morrereis, ele disse. Se tornará imortal, vitorioso. A árvore é boa, é agradável. No capítulo 3, versículo 6 de Gênesis. Não é nada ameaçador, é atraente. Medida de prazer. Uma isca escondida. Um anzol com uma ferpa.
pronta para pegar por isso. Mercadoria era carne. A mercadoria era carne, irmãos. O homem, quando se manifesta na carne, se torna mercadoria. E o preço é muito alto, irmãos. Muitas vezes, a maioria das vezes, é a alma humana. E as revistas botam o estandarte das ofertas do diabo hoje na internet, na televisão, nos lixos da televisão. Eu não sei você, irmão, mas se você assiste novela, cara, ou algumas coisas mais, tu precisa te arrepender, cara. Homem e mulher de Deus. Se você tem visto coisas na internet que, cara, Deus está vendo, querido. Porque é isca, artimanhas do inimigo, que anuncia prazeres imediatos e temporários, enquanto ele oculta os prejuízos futuros. Em Ezequias não foi diferente. Raramente você vê as estampas dos jornais falando: ei, Jesus está voltando, te arrependa. Aonde você veio? Na capa de um Diário da Manhã, do 0 Hora. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. De capa a capa. Não, você vê ali notícias de crime, de morte, de sofrimento, de dor. É incompreensível. É incompreensível. A sua vontade é sempre boa e agradável, mas porém, nós precisamos entender que ela é perfeita. Em Romanos capítulo 12, versículo 1, ele nos diz, abre aí, Romanos 12, aleluia. Irmão, eu te estimulo a você ter uma Bíblia em suas mãos. Nesses dias o Senhor tem falado no meu coração a respeito disso, cara. Eu sei que alguns podem ter esquecido e tudo mais, mas eu te exorto a ter uma Bíblia nas mãos, porque é arma poderosa nas tuas mãos, irmão. Quantos de nós não tem tocado na Bíblia há muito tempo, irmão? Eu te exorto a ter uma Bíblia nas suas mãos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos como um sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é um culto vosso racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus, irmãos, é que nós não venhamos entrar em guerras desarmados. Nós devemos entrar em guerra carregados da sua presença, com comportamento e influência que não replicarão em derrota de maneira alguma. Porque algumas coisas que nós fazemos podem implicar na nossa vitória diante do adversário ou a nossa derrota. Seria muito bom, irmãos, num culto de ceia de domingo à noite, nós estávamos falando de uma palavra que vai trazer somente a vitória, e eu estou falando. Mas o nosso comportamento, ele pode replicar em muitas coisas. Se eu não estou manso, é porque não estou humilde. Então existe um contraponto. O princípio consumista ainda está na nossa cultura. E a igreja, nós muitas vezes buscamos para querer receber elogios, reconhecimentos, tapinha nas costas e assim por diante. É a natureza. Mas se a cruz fosse comparado com uma hospedaria, e se nós soubéssemos certamente que nós precisaríamos passar por essa hospedagem, nós iríamos entender que alguém que se hospeda neste lugar, algumas coisas que resistem dentro de nós vão embora.
A cruz, irmãos, não é lugar de permanência, é lugar de passagem. Mas se nós não entendermos que nós precisamos passar por esse lugar, nós vamos levar um evangelho meia boca, a meio mastro. E quando vem o adversário, as quedas são iminentes, como aconteceu a um rei. Essa ideia consumista de vir à igreja, como vem a um shopping, precisa acabar em nossos corações, irmãos. A oferta do pecado é muito maior. Basta nós olharmos para dentro dos shoppings, ver o que nós encontramos. Você viu uma igreja dentro do shopping funcionando a todo vapor? A ideia consumista ainda está intrista. Sim, nós entendemos que nós precisamos ser renovados e se esforçarmos. Então, nós descarregamos alguns parasitas que têm sugado a energia, o entendimento, a lucidez de muitos corações. Alguém já viu o filme Peregrino? Eu recomendo você ver. Tem ali na videoteca. Aliás, tem 4.000 DVDs ali. Eu acho que é por causa da fartura. Na história do peregrino, nós vemos um homem que sai carregado de fardo, né, Rogério? Carregado de fardo por causa do pecado. E além de carregar seus fardos, ele começa a fazer atalhos que Deus não mandou fazer. Até a cruz, queridos. Assim, o livro Peregrino, irmãos, depois da Bíblia, foi o livro mais lido na história da humanidade. Um homem que, como Paulo, estava preso no século 17, 16, se não me engano. Porque ele faz uma analogia muito interessante a respeito da nossa caminhada cristã. E como nós procedemos diante das nossas adversidades, diante da oferta do diabo, de uma vida fácil, de um evangelho fácil, de um evangelho sem preço, que não precisa de oração, que não precisa de entrega, não precisa de jejum. Isso que nós vimos aqui no louvor, irmãos, ele teve um preço a ser pago nessa semana. Alguns de nós se colocamos em jejum nessa semana, alguns de nós se colocamos em oração. Alguns de nós vieram para esse lugar às 6 da manhã. Alguns de nós intercederam por algumas causas. Ontem o Ministério de Louvor se reuniu nesse lugar e começaram a orar um pelos outros aqui. Coisa linda. São pequenas coisas que a gente faz e a gente vê o resultado. Nosso adversário é terrível, irmãos. Nós enfrentamos tantas lutas, tantas coisas no nosso dia a dia. Se nós entrarmos desarmados a meio mastro, nós somos fadados a entrar já derrotados. E a palavra nos diz que nós precisamos entrar como vencedores. Aliás, a palavra nos estimula a nós se ferramentarmos como vencedores. Não é por falta de ferramenta, de oportunidade, irmão. Segunda-feira nós temos oração de mulheres neste lugar. Na terça-feira, Yashará. Yashará significa curados para servir. Na quarta-feira nós temos culto. Na quinta-feira nós temos casados para sempre. Na sexta-feira nós temos sala de oração. No sábado, culto de jovens. Sábado, o dia todo, toque vidas. Servindo a Deus no bairro Zaque. No domingo de manhã, o primeiro domingo do mês, nós temos café. E ainda nós dividimos o nosso tempo para fazer algumas coisas. Aleluia. Hoje nós estamos consolando pela manhã a família do Álvaro, do irmão Álvaro, que está aqui nessa noite.
Ele perdeu sua mãe. E nós trazíamos lá uma palavra pela manhã. Depois nós estamos aqui trazendo outra palavra, os irmãos. Ontem à noite nós saímos daqui numa adoração tremenda. Depois nós estamos lá falando do Deus vivo. A família do irmão Álvaro. Mas a pergunta é, o que faz a gente se movimentar tanto assim? O que faz a gente procurar isso, irmãos? Se nós entendêssemos que somos renovados quando se esforçamos, nós tiramos de nós alguns parasitas que nos consomem e roubam as nossas energias. Parasita tem esse papel de não dar vigor, de arrancar vigor de nós. E nós saímos daqui pelas manhãs, aleluiado por estar diante do Senhor, coisa linda. E começamos então a atrair outros fatores externos, que não seriam as tragédias humanas. E então nós começamos a reconhecer as fontes de dores e os tratamentos adequados. A maioria das libertações que nós vemos no nosso dia a dia são relacionados a posicionamento, irmãos. Não adianta nós passarmos um dia inteiro sendo ministrados, cansando aquele que está à frente ministrando, se nós não tomarmos posições radicais e firmes em relação àquilo que recebemos. Porque não é a palavra que nós recebemos, mas é a resposta que nós damos a ela. Porque se nós recebemos uma palavra e nós demos uma resposta, certamente nós seremos abençoados. O nível de entrega que nós geramos dentro de nós vai fazer com que o Senhor olhe para nós, mesmo quando nós estamos ruins na foto, irmão. Será que o Senhor não sabia que Ezequias, um tempo depois, iria abrir que não era para ser aberto? O Senhor, sempre quando Ele manifesta alguma coisa, Ele quer dar um recado a alguém. E nessa noite é você, irmão, e a mim. Ele manifesta a sua palavra, para que um dia alguém possa pregar no meio da loucura da pregação, e nós possamos abrir os nossos ouvidos espirituais e entender a mensagem. A mensagem, às vezes, não é fácil de ser compreendida. Não é fácil. Porque as melhores mensagens são de águas profundas, irmãos. São geradas ali no âmago da oração, da entrega, da renúncia, da busca, da tribulação. Então o Senhor extrai a essência e começa a mostrar algumas coisas. E esse homem recebeu tanto. Uma das primeiras coisas que a gente aprende quando algo se perde no meio do caminho é a falta de dependência do Senhor. Orgulho. O orgulho faz com que um homem e uma mulher se perca da dependência de Deus e comece a achar autossuficiente. Afinal de contas, eu sou o rei, sou filho de rei. Cristão que se coloca como filhinho de papai, nós somos mesmo. Mas quando nós somos tomados de uma ferramenta que não veio do céu, que leva um homem a cair na armadilha e mostrar aquilo que não deveria. Sabe, nós estamos chegando ao verão e nós vemos algumas mulheres mostrando suas partes. Vamos falar aqui no português. Suas partes que não deveriam ser mostradas. Um degote, sei lá o que. E alguns maridos faceiros no lado deles, voltando da academia, de mão dada, com mulherão do lado. Nós falamos essa semana, ofertando
para que o outro homem possa ver. Eu estou citando um exemplo, pode ser no caso da mulher também, amém, irmãos? Que tem homem também que não se guarda. E todo feliz da vida ali, mostrando a sua mercadoria. Como Deus enxerga para esse homem. Ô Ezequias, camarada, guarda o que você tem de mais precioso. Tem coisa que é só para você ver. É só para seu marido ver. Só para sua esposa ver. Não abra para outros. Mas Ezequias não ouviu o Senhor. Será que Deus dá as coisas para quem precisa ou dá as coisas para quem merece? Será? Se Deus desse todas as coisas que Ele queria dar para quem precisa somente, e não para quem merece, o mundo não teria sofrimento. Nós não teríamos sofrimento na terra. Porque às vezes Deus levanta quem precisa, mas ao mesmo tempo quem merece. E quando alguém precisa, mas também merece, Deus vem. Por causa do esforço, por causa da entrega, por causa da resposta. Alguém fala alguma coisa, ele entende, não, é eu, cara, eu preciso. É euzinho aqui que fui cabeção. Mas eu posso merecer em algum momento, porque eu estou com o coração verdadeiro, e logo depois eu perder. É ou não é? Eu posso perder logo em seguida. Porque o nosso coração é enganoso, irmãos. Normalmente quando a gente vai ministrar uma pessoa machucada, ferida, ela diz, não, mas Deus conhece meu coração. Não é? Deus conhece o coração, sabe que eu tenho. E coloca dentro de si as virtudes que não são fortes o bastante para prevalecer para aquilo que há de mais tremendo, que é a justiça e o juízo do Senhor. A boa notícia, se tu pegar no teu espírito isso, nós podemos enganar o coração enganoso, irmão. Parece estranho isso? Nós podemos enganar o coração enganoso. Sabe como é que a gente engana o coração enganoso? É que quando tudo parece perdido, parece que tudo está caindo ao nosso redor, tu se levanta em guerra e começa a declarar o nome do Senhor, e Satanás, cara, cai de beiço no chão, irmão. Nós demos um bicudo nele, cara, uma rasteira nele, por causa do nosso nível de entrega. E sabe como é que você sai? Aleluia. Mais que vencedor. Nós podemos viver isso no meio da tribulação, irmãos. No meio das guerras. A maioria dos homens que nós vimos em situação com essa não estava na condição de Ezequias. Vivendo um tempo aleluiado de milagre. Estava vivendo um tempo de batalha, de guerra. A maioria das vezes que Deus tem uma ação que permite a cura, está relacionado em você abrir as feridas que estão escondidas. Nada adianta você querer colocar um remedinho em cima daquilo que está podre por baixo, irmão. Às vezes a ferida precisa ser rasgada de novo.
Às vezes nós precisamos tirar a casca que Deus mesmo colocou ali, para que comece a ter efeito. Se nós fazemos pouco caso, irmão, de ter uma vida de oração, e nós abrimos um espaço, o nosso coração enganoso vai fazer que ele se conecte, o nosso coração, com o diabo, e nós nem sabemos disso. Porque nós abrimos espaço, nós chamamos isso rapidamente, de fácil entendimento, chamado brecha. Uma brecha aberta é um canal para que o inferno e seus demônios alojem em nossos corações alguns sentimentos que não deveriam estar ali mais. Não deveria mais estar em nós, queridos. Olha para Gálatas 5, irmão. Alguns irmãos estão manifestando a obra de Deus com a casca, escondendo tudo por baixo. E não é por falta de remédio, irmão. É pela predisposição de seguir a prescrição do médico dos médicos. Quando ele te dá uma receita, ele diz: cara, faz assim, 3 vezes por dia, toma na hora certa. Se tu esquecer o que diz ali a prescrição, cara, não toma na hora errada, mas toma de novo. Se em algum momento nós falharmos com a nossa memória, ou nós se acharmos super espiritual, recomece, irmão. Recomece o tratamento hoje. Porque está escrito ali por alguém que entende de coração, querido. O Senhor fez ele e sabe que está dentro de nós, desde o começo. Se nós fazemos pouco caso, existe um abismo que nos separa da saída do cativeiro. E nós se mantemos num relacionamento estreito com um sentimento pecaminoso. O que é um relacionamento com um sentimento pecaminoso? É quando nós resistimos a entregar na cruz. Nós sabemos que aquilo não vem de Deus, mas nós resistimos a entregar na cruz. Pecadinho de estimação. É esse impacto mesmo que o Senhor quer fazer no teu coração nessa noite, irmão. Tu ficar assustado, cara. Ficar nesse silêncio aí. Dá um glória aí, irmão. É, não é? Nós não queremos abandonar algumas práticas. E nós queremos oração para que pecado vá embora. Oração, irmãos, para pecado ir embora não existe. Vou fazer uma daquele padre Quevedo. Não existe. Ele é muito engraçado. Demônios existem, irmão. Oração para pecadinho ir embora não existe. Ele fala, não existe. Pecado nós temos que mandar embora, irmão. Nós temos que mandar embora, Porque é um parasita que consome a nossa vida espiritual e nos rouba da presença de Deus. Faz com que nós venhamos ser apostatados e não rompemos em fé. Pouco caso tem a ver com orgulho, irmão. Se nós queremos agradar o nosso coração, queridos, ele é protetor da alma. Os nossos sentimentos almáticos nos protegem a nossa carne.
E é nessa sequência. Por isso que Jesus lhe falou que nós precisamos andar em espírito, porque o espírito, se ele entrar no comando, então a nossa carne, ele é submerso. Ou para de sofrer. Só é permitido e é liberado quando nós removemos os chakras, o portal que está aberto, que é um portal errado. Um chakra aberto, irmãos, para quem conhece um pouquinho de batalha espiritual, sabe que é aberto de uma maneira mais ingênua. Eu ia dizer inocente, mas não é inocente, é ingenuidade. Porque ingenuidade e inocência são duas coisas diferentes. Ingenuidade é pecado, irmão. Inocência não. Quando inocentemente nós abrimos um chakra. Um chakra é um portal, irmãos. Vou dar um exemplo. Eu boto um piercing no meu umbigo. Um exemplo. Vai estudar sobre isso que você vai ver o que significa. Você está abrindo um chakra na área da sexualidade. Falta de conhecimento leva a que os ingênuos caiam nas armadilhas do inferno. Propõe Jesus a nós fecharmos portais. Nós precisamos lançar fora, em fé, e reconhecer aquilo que falou o Senhor a respeito de um destino, mas com uma rota correta. Sabe, irmãos, os anos vão nos ensinando algumas coisas sobre a caminhada cristã. A gente já viu tanto teatro dentro da igreja, tanta firula, tanta coisa na área da libertação, tanto demônio que sobe e anjo que desce, tanto ibope, para aquilo que a palavra não dá ibope. Sabe, nós entendemos que de verdade, a verdadeira libertação é quando nós temos uma vida com Deus, irmão, dia após dia. Tiago capítulo 4, que fala sobre sujeição e rendição. Mude o curso. Reconheça que o curso oferecido pelo Senhor é muito melhor, irmão. O destino daqueles que conhecem o curso do Senhor, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, irmão. Se nós caminharmos da mesma maneira que caminhou Jesus, nas passos que Ele deu, nós iremos para o lado certo, nós não se perderemos. Nós precisamos rastrear as suas pegadas. E as suas pegadas são carregadas de amor, queridos. Carregados de renúncia, carregados de entrega. E sabe o que acontece? Nós permanecemos vivos na graça, porque essa foi a proposta inicial até para Ezequias. Ouse romper com suas convicções e apresente ao Senhor como você se apresenta a um médico. Qual de nós que se coloca enfermo e sabe que precisa um médico não vai? A não ser que é muito teimoso. Você é teimoso, irmão? Então eu quero dizer para você que você não é perseverante. Porque o teimoso e o perseverante são duas coisas diferentes. Tu pode ser teimoso e não ser perseverante. Mas se você soubesse que os teus tempos chegariam ao fim e você precisaria ir a um médico, você resistiria a não ir? Se você tivesse um diagnóstico?
se a tua vida espiritual dependesse disso hoje. Nós falamos lá, na capela lá com o irmão Álvaro, hoje nós falamos às pessoas que estavam ali ao redor. Hoje você tem a oportunidade de escolher vida. Nós podemos escolher. Mas tem algumas coisas que não são saltantes aos nossos olhos, queridos. Nós não precisamos de 10 pessoas falando a mesma coisa. Nós só precisamos ter ouvidos abertos de ouvir e obedecer. Irmão, a pasta está no teu palácio, cara. Coloca sobre a úlcera, tu vai ser curado. Reconhece que você precisa dele para não perder a rota. Se nós reconhecemos que nós precisamos dele, nós não perdemos a rota. Nós precisamos entender que se nós vivêssemos hoje, como se fosse o nosso último dia. Um dia o Jefferson estava ministrando aqui numa sala de oração e ele estava quebrantado naquele dia, eu sei que era Deus. E ele estava dizendo: Deus, não deixe eu chegar no dia que eu estiver diante do Senhor e o Senhor falar para mim, por que você não adorou? E eu podia ter adorado. Nós precisamos reconhecer, irmãos, já que você decidiu vir para este lugar nessa noite, estou encerrando já, queria chamar os irmãos. Já que você decidiu vir para este lugar, queridos, dê o seu melhor. Se você não quer dar o seu melhor, cara, posso te dizer uma coisa? De boa, fica em casa. Mas já que você veio, já que você está aqui numa noite de domingo, de ceia, dê algo para Ele que é teu. E não faça disso um comércio. Porque Satanás, ele faz da nossa vida um comércio. E é por isso que eu abandonei o comércio para servir o Senhor. As negociatas não podem fazer parte da nossa caminhada cristã, irmão. Se tu me agrada, eu te agrado. Não, irmão. Eu tenho que amar pelo aquilo que eu sou, não porque a pessoa é. Se Ezequias tivesse entendido isso, querido, ele teria rompido dia após dia em gratidão. Porque existe um sentimento pior que a ingratidão, eu desconheço, querido. Nós esquecemos rapidinho o que nós recebemos. Não é? Mas se alguém fala alguma coisa ruim aos nossos ouvidos, nós celebramos para o resto da vida. É ou não é? Eu vou te dar um exemplo bem arcaico aqui. Se você fere o cachorro do vizinho, ele nunca mais vai esquecer de você. Tu passa lá na esquina e ele, uau, 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 quer te pegar. Mas se é o teu cachorro, daqui a pouquinho está lambendo teu pé. Você sabe por quê? Porque ele ama você, cara. Você dá alimento para ele. É ou não é? Deus quer falar conosco de umas maneiras mais simples que você possa imaginar. Basta você amar. Cuidar como se fosse seu. E Deus é um Deus de oportunidade, irmãos. Nós temos o exemplo do Rogério, que andava pelas ruas e decidiu entregar sua vida para Jesus. E eu soube que parece que vai ter um enlace, alguma coisa aí, né? O Rogério vai casar, irmãos.
Mas qual a diferença da oportunidade para a vida dele ou para a nossa vida? Qual a diferença, queridos? O que nos difere de nós estarmos dentro do palácio ou fora dele? É quando nós entendemos que quando nós estamos dentro do palácio, nós sabemos que lá existe um rei. Aleluia. E esse rei, ele está ali para te proteger, não está ali para te condenar. Eu gosto muito de uma palavra, de uma canção que o Juninho do 9 Graus ele canta, e eu queria ler para vocês encerrando essa palavra. Ele diz assim: eu me aproximo do Senhor em oração, pois eu quero intimidade com meu Pai. Com muita devoção encosto em teu peito, pois quero ouvir o que está em seu coração. E investir tempo em comunhão com o teu Espírito, posicionado e obediente à tua voz. Sou forjado quando estou neste lugar, me abandono, derramado em teu altar. Derrama do teu altar, onde encontro intimidade com o Senhor da criação, onde sou instruído a fazer tua vontade. Essa canção talvez seja a canção que Ezequias tivesse feito para o Senhor, e o Senhor não deixou Ezequias sem resposta. Queria te convidar a você colocar de pé. Irmão, hoje é a noite de você ser verdadeiro diante do Senhor. É preciso que esse espírito enganoso que tem traído você seja extirpado nessa noite. É preciso que nessa noite você faça algo que talvez você nunca fez na sua vida. Talvez nessa noite você tenha que se prostrar diante dele. Eu queria desafiar você nessa noite aqui, antes de ceiar. Você que entendeu essa mensagem, entendeu que essa mensagem ela serve para ti, que você viesse aqui na frente. Nós queremos orar com você nessa noite. Que você se desafiasse a vir aqui na frente. Aleluia. A vitória do Senhor está tão perto, queridos. Tão perto, mas às vezes tão longe. Porque nós às vezes procrastinamos quanto àquilo que liberou o Senhor sobre nossas vidas. Nós queremos declarar algo sobre sua vida nessa noite aqui. Nós queremos declarar o nome do Senhor. Nós queremos orar. Diga para Ele algo nessa noite. Diga para Ele algo nessa noite. Não fique passivo diante daquilo que Ele te trouxe no teu coração nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós chamamos o teu nome nessa hora, Senhor. Nós queremos ser tocados pelo teu Espírito, Senhor. Nós queremos ser tocados pelo teu Espírito, Jesus. Chama pelo nome nessa noite aqui, Senhor. Jovens, homens, mulheres, filhos do Senhor,
chama pelo nome aqui, nessa noite aqui, Jesus. Unge teus filhos nessa noite aqui, Senhor. Pai, nós passeamos no meio da intimidade que tem o Senhor, Pai. E nós nos cobrimos da revelação que veio do Teu trono, Senhor. Que o Espírito da profecia passe entre nós, Senhor, pelas fileiras, Senhor. E que o Espírito que tem gerado dor nos traga libertação nessa noite, Senhor. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo oxigênio que o Senhor tem nos dado, Senhor. Obrigado pelo toque de amor, Senhor. Iraço menanamase kamanai. Iraba